Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: fui descartada pelo namorado narcisista e acabei me tornando amante dele. Eu tô com ela, mas na verdade eu nunca te esqueci, na verdade eu gosto de você, eu só não consigo terminar com ela porque ela me enreda de alguma forma, eu tô preso a ela, mas é de você que eu gosto. Tá aí uma coisa comum. A vítima tem um relacionamento estabelecido, ela é a namorada, ela é a mulher, ela é a noiva, e quando ela passa pelo descarte, ela acaba se tornando a amante. É uma espécie de downgrade. Sempre que uma pessoa passa pelo descarte, quando ela volta, quando ela é puxada de volta para o ciclo, acontece isso, acontece esse downgrade. Por conta da dependência, a vítima volta para o ciclo, mas ela se submete a cada vez mais coisas, ela acaba aceitando coisas que num primeiro momento ela olhava e falava, não, isso jamais, eu nunca vou aceitar isso de ninguém, mas com o narcisista ela se submete. E essa vítima que já está tão isolada e tão confusa, ela nem percebe de verdade o que ela está fazendo. E ela começa a ter sentimentos de rivalidade com a nova vítima, como se a nova vítima estivesse roubando o lugar dela. E então ela se submete às vontades ali do narcisista. Ele promete para ela um futuro. Ele planta na cabeça da vítima a ideia de que as coisas podem voltar a ser como antes. Parece que ela só tem que se esforçar. As coisas só têm que se resolver. E a vítima alimenta isso dentro dela. E quanto mais a posição da vítima fica inferior, obviamente a posição do narcisista se eleva. E para que a vítima tenha algum tipo de acesso ao narcisista, ela precisa se submeter à dinâmica da amante. Então ela começa a criar fakes para poder falar com ele, ela começa a falar com ele em horários alternativos, para ela só sobra um pouquinho, uma frestinha, uma brecha, um horário alternativo, porque agora ele tem uma outra pessoa. E ela entra nesse jogo, ela se submete a isso porque é tudo que ela tem. É a única chance que ela tem. É a chance que ela tem de ter essa pessoa de volta. E ela se apoia nisso durante muito tempo. A nova vítima, a vítima principal, não tem noção do que está acontecendo e muitas vezes a triangulação continua acontecendo. O narcisista fica ali martelando na cabeça dessa vítima que foi descartada e que agora é amante, de que a vítima atual tem coisas diferentes, por exemplo, então essa vítima vai se esforçar muito, apesar dele falar mal dela também. E para a nova vítima, claro que ele planta a ideia da ex-louca. Quando uma pessoa entra na vida de um narcisista, ela não tem noção de que tem outras pessoas penduradas e que ele suga essas pessoas o tempo inteiro. Para a gente entender como é a relação de um narcisista com as pessoas que ele joga, é como se tivessem várias pessoas ali num palco, um palco escuro. E aí o narcisista vai e ele joga o foco de luz em uma determinada pessoa. Essa é a vítima principal, é a bola da vez. Mas existem outras ali. Você só percebe que tem outras quando você joga luz, mas todas estão lá. Quando a luz está em uma, essa é a principal. Quando a luz está em outra, outra é a principal. Mas isso não significa que elas não estivessem lá. Todas estão ao mesmo tempo. Quando uma pessoa entra, ela não tem noção de que tem muito mais gente ali. Quando a vítima se submete a isso e ela entra nesse papel de amante, quando existe esse downgrade, ela vai tendo acesso às coisas mais obscuras. Então ela começa a entender o que aconteceu com ela quando ela estava no love bombing, porque ela vê de outro ângulo. Agora ela entende o que provavelmente aconteceu com ela, porque quando ela estava no love bombing, ela via o horário que ele chegava, ela via as desculpas que ele dava, o trabalho que ele tinha, por que ele não podia ir, por que ele não foi aquele dia na festa da família. E agora, quando ele repete as mesmas falas para estar do lado dela, ela entende que quando ela estava no love bombing, muito provavelmente ela também estava sendo traída. E ela vê que era desde o começo do relacionamento que era tudo uma grande mentira. A vítima permanece nisso, acreditando que as coisas podem mudar, mas narcisistas não mudam. E a postura deles com relação às vítimas e ao sexo é uma postura justamente para prender as pessoas. O sexo é uma forma de prender as suas vítimas. Então manter as vítimas penduradas, né, com essas migalhas que parecem migalhas de afeto, mas nem de afeto são migalhas sexuais, é um jeito só de dominar essas pessoas, de fazer com que a vida delas não caminhe e ao mesmo tempo manter esses narcisistas na posição
de superioridade que eles acreditam que tem. A partir do momento que a vítima tem acesso a isso e mesmo assim ela permanece, ela quer permanecer, a sensação de superioridade do narcisista se eleva. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.